A criadora do ChatGPT, a OpenAI, junto com o Instituto de Massachusetts de Tecnologia, o MIT, realizaram um estudo para identificar a sensação de solidão no uso do chat. E tem algumas coisas muito interessantes aqui sobre esse estudo. Esse estudo é muito longo, ninguém leu ele inteiro, são mais de 200 páginas, mas eu vi aqui algumas coisas que eu achei muito interessantes. Como, por exemplo, eles analisaram mais de 3 milhões de conversas de usuários com o ChatGPT e eles descobriram que poucas pessoas que interagem com chatbox usam isso de maneira pessoal, assim. Pouquíssimas pessoas usam como conversas emocionais, melhor dizendo assim, tá? Mas ainda assim existem pessoas que estão usando o ChatGPT para ter conversas emocionais, tem pessoas que estão usando o ChatGPT para fazer terapia. E esse aumento do uso do ChatGPT para principalmente conversas emocionais, mas as interações no geral, tem gerado maior, segundo o estudo, né, que ainda é bem recente e precisa ainda de algumas revisões, mas ele tem gerado um alerta a respeito do aumento da sensação de solidão. Não é exatamente a solidão, mas você vai se sentir mais sozinho. Isso estaria acontecendo porque você está interagindo com uma máquina e não com um ser humano. E já que você está ali interagindo com uma máquina, você tem dificuldade de poder se conectar e se sentir presente na sociedade. Você se sente muito mais isolado ao relatar, ao conversar com o ChatGPT. Essa seria basicamente a ideia. E dentro disso, eu queria fazer algumas observações. Eu usei o ChatGPT como teste para eu poder entender como que funciona a terapia dentro do chat. E ela é muito positiva, muito positiva. É como se fosse um terapeuta super positivo, que ele vai dar sempre ferramentas positivas para que você possa lidar com o que está acontecendo. Então, eu simulei conversas onde eu teria sofrido abuso psicológico e abuso, né, físico, e o chat ele sempre fala sobre vamos ressignificar isso daqui, vamos tentar dar uma solução, não é bem assim, vamos olhar para outros olhos, sempre tentando instrumentalizar de uma maneira muito positiva, o que é legal, mas não dá o espaço para o sofrimento humano, sabe? Ele é muito raso nesse sentido. O outro ponto é que eu trabalhei muitos anos com empresas de tecnologia e eu era líder eu era gerente de produto. Eu tinha uma equipe que eu precisava de gerenciar, a gente fazia reuniões constantemente com essas pessoas. E o que eu comecei a perceber é que as pessoas tinham muita dificuldade de entender que aquela pessoa ali por trás da máquina era uma pessoa. Elas começaram a tratar umas às outras como se fossem robôs. E aí era sempre muita reclamação. O que eu fiz? Eu comecei a humanizar essas pessoas nas reuniões. Então, nas reuniões, eu brincava com essas pessoas para que elas pudessem interagir. Então, eu fazia dinâmicas de grupo para que as pessoas pudessem se sentir mais humanos, se sentirem mais acolhidos, para que a gente pudesse identificar o que tem ali além da máquina, além da pessoa que resolve o problema. Isso ajudou bastante. O ChatGPT, ele não traz isso. Na minha equipe, na minha ex-equipe, eu percebi que ao humanizar essas pessoas, a gente tinha uma capacidade maior agora de interação e menos solidão, assim. Quando uma pessoa estava resolvendo um problema antes daquelas intervenções que eu fiz, essas pessoas elas não procuravam diretamente o outro para poder ajudar, porque eles não conseguiam se identificar no outro. Depois das interações, as conversas mudaram e a resolução de problema também melhorou, porque as pessoas começaram a chegar uns aos outros como pessoas e não mais como resolvedores de problema, não mais como máquinas. E esse talvez seja o grande ponto que a gente tem aqui com o uso do ChatGPT para terapia. Porque quando a gente está interagindo com um terapeuta, a gente sente que está interagindo com uma pessoa e essa pessoa tem uma visão humana sobre o que está acontecendo com a gente. Se a gente interage com uma máquina sem essa visão humana, talvez a gente passe a ver ela apenas como um resolvedor de problema e não como algo que eu realmente posso contar e pessoalizar. Talvez eu comece a me ver como menos humano, já que eu estou conversando com uma máquina, porque era assim que acontecia com as equipes que trabalhavam full remota, né? Se a gente não tivesse essas interações humanas, as pessoas meio que esqueciam que não só os seus companheiros eram humanos, mas que eles também eram humanos e a produtividade caía, as entregas diminuíam, né? Porque você não estava mais entendendo que aquilo dali tinha uma demanda humana, que pessoas estavam necessitando daquilo dali. Não, você achava que era meio máquina, então a máquina que se vire, né? Então essa humanificação para as empresas
eram necessárias, necessárias, e para nossa vida pessoal, eu também enxergo isso como necessário. E não só eu. Aparentemente, esse estudo do MIT, ele comprova isso também. Ainda que seja um estudo muito recente, ainda que seja um estudo que precise de revisão, mas vamos ser bem sinceros, né? É meio que o óbvio. A gente está esperando exatamente que isso aconteça. Porque a partir do momento que a gente usa apenas o robô para poder ter essas interações, a sensação de solidão vai crescer. Agora, uma coisa que o estudo não levanta, mas que é uma grande possibilidade, será que a gente está se sentindo mais solitário com o uso do chat GPT, ou a gente, por se sentir mais solitário, usa o chat GPT? Porque também é uma questão, porque a partir do momento que a gente deixa de ter interações com as pessoas, talvez a gente queira continuar não tendo interações, porque os ciclos sociais passam a parar de fazer sentido, e a partir disso, talvez o chat GPT possa vir com uma grande demanda de mercado para poder abraçar essa galera que está se sentindo solitária. O contrário disso seria, já que a gente está usando o chat GPT, eu começo a me sentir mais e mais solitário. Agora, uma bola de neve pode estar acontecendo. Já que eu me sinto mais solitário, eu uso o ChatGPT. Já que eu uso o ChatGPT, eu me sinto mais solitário. E aí a bola de neve acontece. Como esse estudo ele estava em parceria com a OpenAI, não vejo um bom motivo para que eles levem para esse caminho, por exemplo. Né? Quanto mais você usar, mais solitário você vai ficar. E quanto mais solitário você ficar, mais com vontade de usar o chat e fazer terapia com o chat você terá. Mas me parece que esse é o caminho mais óbvio. O uso de inteligência artificial vai nos tornar cada vez mais solitários, e a solidão fará com que nós usemos cada vez mais as inteligências artificiais para interação.